mas talvez não teria problema dele ficar ruim com Deus. Quantas vezes nós não queremos ficar bem com as pessoas? Quantas vezes nós não queremos que as pessoas pensem coisas boas sobre o nosso respeito? Mas aí nós não nos importamos aquilo que estamos fazendo e que aquilo está ferindo o coração do Pai. Quando eu comecei a observar essa passagem, queridos, eu me trouxe a condição de pai. E eu comecei a imaginar que como pai, o que aquilo traria a mim se o meu filho fizesse isso. Então veja bem que fazendo esse comparativo, como que nós conseguimos entender o que é uma obediência a Deus. Muitas vezes o filho, por querer estar bem com o amigo, não ficar em situação talvez ruim com o amigo, ele prefere desobedecer ao pai do que ficar numa situação constrangedora com o amigo. Então ele não se preocupa com o coração do pai. E assim somos nós diante de Deus. Muitas vezes estamos tão preocupados com o que as pessoas estão pensando ao nosso respeito, ou querer ficar bem com alguém, ou querer receber a aceitação das pessoas. Quantas vezes por querer ser aceito pela sociedade, ser aceito pela família, ser aceito por alguém, nós fizemos coisas que desagradou ao Senhor, que desagradou ao Pai. Então foi exatamente o que Saul estava vivendo naquele momento. Ele estava dizendo: olha, eu entendi que eu errei, eu entendi que eu pequei, porém eu fiz isso porque os homens estavam se levantando contra mim, eles não estavam gostando daquilo que eu estava fazendo. E há um texto na palavra de Deus que diz: aquele que agrada o homem, certamente desagradará ao Senhor, mas aquele que agrada ao Senhor, certamente agradará aos homens. Então muitas vezes nós estamos tão preocupados em agradar as pessoas que estão ao nosso redor, que nós não nos preocupamos se o Pai está feliz conosco, se nós estamos de fato trazendo alegria ao coração do Pai. E aí então, Samuel quando disse isso, Samuel quando disse a Saul, ele estava dizendo: olha Saul, até aqui o Senhor te abençoou, te deu tantas coisas, mas de repente, porque as coisas estavam dando certo na tua vida, porque estava tudo indo perfeito, chega um momento que você perde a noção e a razão. E aí ele deixa de fazer o quê? De ouvir as instruções do Pai, e passa agora a fazer as coisas segundo o que ele tinha no coração dele, segundo aquilo que ele pensava, da forma que ele pensava. E aí, como ele sempre sacrificou ao Senhor, ele achava que estar fazendo alguma coisa para o Senhor era suficiente para alegrar o Senhor. Quantas vezes nós não fizemos isso, queridos? Eu estou querendo trazer aqui a vocês um alerta sobre isso. Quantos anos talvez nós não vivemos diante do Senhor dentro da igreja, só preocupado em fazer alguma coisa, preocupado em estar em algum lugar, porque se a gente estivesse ali, certamente o Senhor estaria se agradando daquilo que nós estávamos fazendo. Eu durante anos achei isso, eu durante anos vivi isso. Eu achava que se eu estivesse pregando a palavra de Deus, já estava perfeito. Se eu estivesse fazendo alguma coisa, se eu estivesse indo, fazendo alguma coisa para o Senhor, já estava perfeito. Deus estava se alegrando do que eu estava fazendo. Mas aí, quando você chega diante do Senhor, quando o Senhor chega e diz assim: olha, você quer de fato alegrar o meu coração? Não precisa fazer muitas coisas, só obedece. E aí o Senhor começou a trabalhar isso dentro de mim. A obediência, ela nos aproxima do Pai. Quando o filho é obediente ao Pai, ele está próximo do Pai. A obediência nos leva em lugares em que a desobediência jamais nos levará, querido. A obediência nos leva em alguns lugares que a desobediência nunca vai nos levar.
E aí eu comecei a buscar, a entender o que a obediência de fato está ligado. A primeira coisa que eu entendi que obedecer, o que me levaria, o que estava gerando em mim uma obediência? A primeira coisa é fé, é acreditar. Obediência não é porque Deus está mandando eu fazer, mas a obediência é porque eu estou acreditando no que Ele está falando. É fé. Então, quando eu acredito naquilo que o Senhor está me mostrando ou me dizendo, se o filho consegue acreditar no pai, porque ele está vendo o pai e o pai está dizendo, não vai, não faça, não esteja naquele lugar. Não é porque o pai está querendo confrontar o filho ou impedir o filho de realizar algumas coisas. Muitas vezes a desobediência é porque nós achamos que o nosso pai está querendo tirar de nós uma autonomia. Hoje eu entendo que se eu tivesse obedecido os meus pais, eu teria me livrado de muitas situações desagradáveis que eu vivi. Poderia ter conquistado muitas coisas que eu não conquistei. Poderia ter vivido momentos que eu não vivi, porque eu preferi desobedecer, talvez a minha mãe, por desobedecer o meu pai, quando ele disse, filho, não vai, não faça. Mas eu me achei no direito de me sentir alguém, de me sentir eu. E talvez esse era o momento de Saul. Saul, ele estava no momento de que tudo estava dando tão certo na vida dele, que ele estava vencendo, que ele estava ali no momento do reino dele, tão poderoso, que ele decidiu viver por conta própria, decidir por conta própria, decisões que geraram a ele algo que, se você ver ali no próprio 1 Samuel capítulo 15, você vai ver o ponto em que ele chegou, em que Samuel agora diz para ele, eu não vou mais andar com você. Ele diz, não Samuel, mas vamos comigo, porque se você estiver comigo, certamente eu estou abençoado, eu estou bem. Mas agora Samuel diz assim, não, eu não posso andar. Samuel entende agora que ele não pode mais caminhar com Saul. Querido, sabe quando Deus não vai mais caminhar conosco? É quando nós entramos num estado de desobediência ao Senhor. E ali a gente começa uma busca incessante no Senhor. Começa a oferecer sacrifício, fazer jejuns, fazer sacrifícios, porque eu acho que se eu fizer isso aqui, eu vou chamar a atenção de Deus. Mas aí Deus não está mais se importando. A Bíblia diz, o Senhor já não é mais contigo. Quando que Deus deixou de ser com Saul? Quando ele desobedeceu. A obediência, ela gera autoridade, queridos. Eu comecei a ver isso, eu comecei a sentir isso. Que quando você obedece, automaticamente você passa a ter uma autoridade. Não é só olhar a autoridade de quem está dizendo, mas você também se torna alguém com autoridade. E a obediência está ligado à comunhão, a você estar junto, a você saber, você ter a certeza de que aquilo que o seu pai está falando para você, por mais que você não queira, por mais que muitas vezes você está tão pronto, tão preparado para realizar algo pessoal. Ah, mas se eu for lá e se eu fizer isso, vai ser a minha realização pessoal. E o pai diz assim, não, é tempo. Mas você está tão interagido com aquilo que você quer para você, que você resolve fazer. E aí lá na frente, você vai entender por que não deu certo.
Não deu certo porque a obediência está acima de qualquer desejo e de qualquer vontade própria, querido. A obediência, ela gera uma alegria ao coração do pai. Como que o pai fica feliz quando ele vê o filho obedecendo aquilo que ele disse? Sem que o pai precise usar de violência, sem que o pai precise usar de uma autoridade muitas vezes abusiva. Não é porque ele quer que o filho, não, você tem que fazer porque eu estou mandando. Mas às vezes ele age para que o filho não se perca, para que o filho não faça coisas que não deve. A obediência, quando você quer que alguém te obedeça, não pode gerar em nós o sentimento de posse, queridos. Porque eu tenho poder sobre você, então você tem que me obedecer. Durante muito tempo, queridos, quantas vezes eu vi isso e eu pratiquei isso como pastor? Pregava mensagens sobre obediência, mas na verdade nós queríamos que as pessoas se sujeitassem àquilo que nós estávamos pensando, a nossa ideia, aquilo que a gente queria que acontecesse. É como se você aprisionasse as pessoas dentro daquilo que você quer para a satisfação própria. Deus nunca fez isso conosco, querido. Deus nunca fez com que, ou pedisse para que eu obedecesse por uma satisfação própria. Mas sempre por alguém que tem um amor acima de tudo, um respeito acima de tudo. A obediência nos livrará de situações e momentos difíceis. A obediência é algo que é gerado em você. A obediência é algo que você precisa gerar dentro de você. Viver esse estado de obediência. A obediência não me dá o poder ou a condição de questionamento. Mas por que eu tenho que obedecer a Deus nisso? Por que tem que ser assim? Por que eu tenho que fazer isso? Quando nós decidimos obedecer, nós decidimos tirar de nós todos os questionamentos. Tirar de dentro de nós tudo aquilo, todos os argumentos, tudo aquilo que fica perguntando o porquê. Simplesmente quando você obedece, significa que você está crendo naquilo que o Senhor está falando. E aí você começa a se posicionar. A obediência não é algo que faz você melhor do que ninguém. Porque eu sou obediente, eu sou melhor. Não, queridos. A obediência não faz um filho melhor do que o outro. Se o filho pródigo tivesse obedecido o pai quando o pai foi falar com ele, tinha livrado ele de estar junto com porcos. Tinha livrado ele de uma situação muito terrível. A obediência não te faz melhor do que ninguém, mas faz uma diferença incalculável. Desde que eu decidi obedecer ao Senhor, obedecer ao Pai, eu tenho colhido resultados incalculáveis na minha vida. Eu já não pergunto o porquê. Por que, Deus? Por que, meu Pai? Porque eu gerei dentro de mim uma fé. Acreditar no que Ele está dizendo. Acreditar no que Ele está falando. Isso já gerou em mim algo que me traz um profundo amor e respeito por Ele. E aí quando você começa a fazer estas coisas, você começa a viver coisas que talvez durante anos você tentou fazer ou buscar. Durante anos nós tentamos viver a vida
da nossa maneira. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, falei com muitas pessoas, mas eu me lembro de algo que eu falei, e algo que eu já falei aqui, mas aquilo trouxe, a pessoa ficou tão impressionada que eu acabei ficando impressionado com a impressão dela. Porque ela não esperava que eu ia dizer aquilo para ela. Nós estávamos falando sobre aceitar Jesus. Durante muitos anos eu entendi assim, não sei se você entendeu assim, se você viveu assim. Mas eu sei que a igreja me ensinou assim, a religião me ensinou assim. E eu disse assim, quando você aceita Jesus, muitas vezes você entende que Jesus entra na sua vida e vai mudar a sua vida. Porque você aceitou Jesus, então vem Jesus e entra na minha vida. Eu disse, aceitar Jesus não é Ele entrar na sua vida, porque Ele não vai entrar para mudar. Por quê? Entenda isso. Você precisa entender isso. Eu disse assim, porque a vida é sua, você está no controle. Então quando alguém entra em algum lugar que o controle é seu, toda a situação é sua. Mas aceitar Jesus para uma transformação, não é Jesus que entra na minha vida, sou eu que entro na vida dele. Porque há um momento em que eu entrar na vida dele, o comando é dele, tudo é dele. Aí vai gerar uma transformação. Então por isso que nós muitas vezes vemos as pessoas dizer, eu aceitei Jesus, e nada mudou. A pessoa continuou vivendo a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas. Porque ela aceitou Jesus. Mas aí Jesus entrou, Jesus entrou na minha vida. Quando é que de fato Jesus entrou na nossa vida, queridos? Agora, quando nós entramos na vida dele, aí é diferente. Aí você vive segundo as regras deles e não a sua. E aí eu disse assim, olha, uma outra coisa. Eu disse, Deus não tem religião. Por isso não queira encontrar Deus em uma religião. Tem muitas pessoas buscando o Senhor dentro de uma religião. Deus não está dentro de uma religião. Deus, Ele está dentro de você. E na medida que Ele transforma a sua vida, significa que Ele está no controle de todas essas coisas. Agora, você precisa deixar isso ser gerado. Porque senão você vai continuar fazendo as coisas só porque elas estão dando certo. Mas vai chegar um momento em que as coisas vão estar dando certo, mas você não vai estar obedecendo. Você não vai viver isso. Imagina o filho. Quanta tristeza um pai tem. Como que o pai fica triste quando ele fala para o filho, não faz isso? E aí o filho vai e faz. Aí em alguns momentos iniciais, talvez nós como seres humanos, se o filho é pequeno, a gente quer pegar a cinta para corrigir e vai bater. Se já é maior, você acaba deixando. Mas isso já gerou uma tristeza no coração do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe sabem. Não porque ele é melhor, porque ele já viveu também. E ele está dizendo, não faça isso porque isso vai gerar isso. Mas o filho faz. Aí o pai se entristece duas vezes. Primeiro porque não obedeceu. E segundo porque depois ele entrou numa situação muito difícil. Então quando eu fiz essa pergunta ao Senhor, e Ele começou a me trazer isso durante toda a semana, o Senhor me trouxe muitas coisas. E existem coisas que às vezes eu falo, Deus, por que eu não consigo transmitir isso? E hoje mesmo foi um desses momentos pela manhã. Eu disse, Deus, o Senhor me trouxe tanta coisa, mas eu não consigo passar.
Receber eu até recebo, mas e para transmitir? O Senhor disse porque algumas coisas são pessoais. E existem coisas que eu vou falar para você, que é para você e não é para os outros. Mas eu espero que essa palavra, querido, obediência, comece a gerar em você aquilo que gerou em mim nessa semana. Que você comece a entender o verdadeiro significado do que é obedecer. Obedecer não é fazer a vontade de uma outra pessoa. Só vou fazer porque ele quer que faz assim, porque ele quer que seja assim. Não, obediência vai gerar muitas coisas. Porque se você obedecer, nunca você irá viver algo que não alegre o coração do Pai. A obediência está ligada diretamente a trazer a alegria ao coração do Pai. Se você quer agradar, se você quer alegrar ao Pai, é dentro de uma obediência. E eu tenho falado isso, queridos, e esses dias eu falei muito sobre isso, que nós estamos vivendo esse tempo, é um tempo de obediência. Eu estou vivendo isso, e eu vejo que a igreja também está vivendo isso. E muitas vezes o obedecer não está ligado àquilo que vai me gerar talvez prazer naquele momento. E na quinta-feira, quando nós estávamos na reunião, eu pude ver isso, em um determinado momento ali que nós estávamos falando. E eu até citei isso, não tão claramente, mas eu citei isso. Porque quando nós marcamos a reunião, era um dia, depois não deu certo no outro dia, depois não deu no outro dia. E aí foi definido muito em cima, tudo naquele vai, não vai, faz aqui, faz esse horário, faz aquele. E é aquele negócio, queridos. Quando a gente não entende obediência, a gente quer fazer as coisas que vai estar bom para nós. Então a obediência é quando você faz algo que falou, é assim, pronto. Ponto final, acabou, é aquilo ali. Então não importa como vai ser, de que forma, é assim que tem que ser. Mas aí você começa a ver que, não, mas esse dia não dá certo, mas essa hora não pode ser, mas esse lugar não pode ir, porque isso aqui não pode ser. Então você não está obedecendo, você está buscando algo que seja bom, que dê certo com aquilo que você quer viver. E foi exatamente isso, em determinado momento. Aí chegou o momento que eu disse, não. Por quê? Porque eu não posso, e você não pode exigir do teu irmão algo que ele ainda não entende. Você entende, mas ele talvez não entende. E não adianta você querer cobrar dele algo que ele não sabe ainda. Então não tem como confrontá-lo. Mas no momento oportuno você confronta. E você diz, olha, viu? Já passou assim com um filho, quando você fala não faz, aí o filho vai e faz, se arrebenta e volta, não te avisei? Esse é um texto básico, né? Mas parece que a gente precisa se arrebentar primeiro para aprender. E ali naquele momento eu pude dizer isso, e eu vi isso, diante daquilo que nós estamos vivendo. Porque eu não comentei com a igreja. Eu só simplesmente falei, tal dia, tal hora. Eu não fui perguntar, você pode? Eu fui perguntar, você pode? Eu fui perguntar, você tem vontade? É um horário bom para você? Hoje é isso? Não. Eu só coloquei. Mas também não estava ali para questionar quem foi e quem não foi. Quem foi, amém. Quem não foi, também amém. Mas ali nós iríamos ver quem está pronto, quem está disposto a obedecer em condição de não questionar. E eu fiquei feliz, porque a resposta foi positiva. E aí você olha e você fala, meu Deus, o que é isso?
Então isso fez com que eu fizesse ao Senhor essa pergunta no dia seguinte, na sexta-feira. E eu perguntei: Pai, o que eu posso fazer para te agradar? Para alegrar o teu coração? E o Senhor diz: não há nada que você faça que alegre mais o meu coração do que obedecer aquilo que eu estou te falando. Porque quando você obedece aquilo que eu estou te falando, na verdade eu vou te posicionar em um lugar que você, por sua própria vontade, por sua própria condição e situação, não vai se posicionar. Você não vai conseguir chegar lá. Você até quer. Quantos filhos não querem se dar bem? Quantos filhos não querem viver bem? Mas aí o pai está dizendo: vai por esse caminho, ele vai pelo outro. Faz isso, ele faz aquilo. Sempre é o caminho inverso. Como é que você vai chegar aonde o pai está te indicando, se você não tem a capacidade de crer, de confiar? Porque a obediência é o estado de você confiar em alguém que está te dizendo algo. E isso produz uma alegria para aquela pessoa que está te dizendo: faz isso. Como eu estou dizendo, na quinta-feira isso foi produzido no meu coração. Porque quando eu olhei e eu vi, eu falei: meu, quantas vezes nós precisamos ser ameaçados para fazer algo? E hoje, quando o Senhor diz algo, nós não olhamos primeiro para nós. Nós olhamos diretamente para Ele. E aí nós não temos mais em nós os questionamentos, queridos. Não há mais um questionamento. Nós já vencemos. Nós já passamos dessa fase de ficar questionando a Deus por que daquilo que estamos vivendo. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Dá para entender isso? Existem situações que nós vamos passar mesmo, não tem como. Porque para você chegar num lugar, você vai ter que ir por aquele caminho, não existe atalho. O fato é que muitas vezes a gente quer desviar de algumas coisas. E não tem como desviar, queridos. Existem coisas que não tem como você dizer que você não vai passar. Ontem nós fizemos o primeiro, mas vai ser agora. Está aí, você já viu? Pode pôr aí. Todo sábado. Eu quero, tá? Pode ser que vai ter sábado que às vezes não vai dar certo por algum compromisso. Mas eu quero todo sábado estar aqui, ó, neste horário. Estar aqui. Sabe o que é isso? Por isso que eu falo, queridos, a obediência está ligada a isso. Quando nós chegamos, há um tempo atrás, lá de Sarandi, quando eu disse: olha, eu fui para lá, no momento que eu não queria ir, eu não tinha nada para ir, e todas as coisas que estavam acontecendo comigo, naquele momento, não era favorável para mim ir. Fora algumas coisas que já tinham acontecido, e que tinha, querendo ou não, trazido ou gerado uma pequena dor no meu coração. Mas quando aquilo aconteceu, a primeira coisa que eu fiz, quando eu olhei, queridos, algo, e aquilo trouxe para mim, ou quis trazer para mim uma dor, ou gerar em mim algo que eu já venci há muito tempo atrás. E eu olhei e falei: não acredito nisso. Estão fazendo isso comigo? Vão fazer isso mesmo? Mas aí naquele exato momento eu orei e falei: Deus, não, eu já venci isso, chega. E aquilo não entrou no meu coração. Eu não permiti que permanecesse. Eu permiti que desse uma agulhada, mas não permanecer. Pode ser que algumas coisas que te ferem hoje só vai te dar uma agulhada, mas não pode permanecer te ferindo. Nós já vencemos isso. Nós não estamos mais nesse tempo de aceitar as feridas e as frustrações.
Mas aí, resumindo, eu fui para lá. E lá Deus me deu algumas coisas, porque eu não queria ir, mas Deus estava falando no meu coração. Eu tenho algumas coisas para liberar para você, mas precisa ser lá. Por que precisa ser lá? Às vezes você pergunta, por que precisa ser lá, Deus? O Senhor não está fazendo tudo aqui na minha vida? Tudo que eu tenho de bom não está aqui? Por que eu preciso ir lá? Às vezes você não entende porque o Pai está te dizendo, faz isso, anda por esse caminho. Porque foi lá que tudo começou, queridos. Não foi por escolha minha, foi por escolha de Deus. Isso não tem a ver com a igreja em Sarandi. Isso não tem a ver com o pastor Paulo ou com a pastora Vilma. Isso tem a ver com o que Deus começou. Porque Deus tinha me dado uma visão, e durante um ano eu fiquei vivendo essa visão sem entender. Mas foi exatamente lá que Deus me deu o entendimento de toda ela. E essa semana eu fui até lá rapidamente também por obediência. Aí quando você faz por obediência, você não faz cálculo de quanto você vai gastar, de como você vai ficar e aonde você vai ficar, o que você vai fazer. Você só faz. E quando eu estava voltando, o Senhor também falou comigo alguma coisa. Ele disse, filho, foi aqui que tudo começou. Por isso eu estou dizendo que começou tudo lá. Porque lá Deus me deu visões, isso muito antes de estar na comunidade. Não foi quando eu entrei na comunidade, isso veio antes. E quando eu fui lá, Deus falou muitas coisas. E uma das coisas que Deus falou para mim foi exatamente sobre isso, sobre uma coisa chamada tempo de qualidade. Vocês lembram disso? E quando Deus fala, inicialmente parece uma loucura. E você fica desesperado porque você não entende. E você diz, como eu vou fazer isso? Aquilo começou na minha cabeça. E eu disse, Deus, eu não tenho tempo. Eu não sei como fazer. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar nas pessoas e conversar com as pessoas? Eu não sou o tipo da pessoa que eu gosto de chegar e ficar perguntando para a pessoa, o que está acontecendo? Como é que está a sua vida? Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não fico perguntando. Porque eu entendo que se alguém quiser falar, vem e fala. Mas tem muita gente que não vai falar. Vai pensar, mas não vai falar. Vai ficar com dor, mas não vai dizer. Mas aí o Senhor havia dito isso para mim, foi tão nítido, isso foi tão maravilhoso. E quando eu cheguei aqui eu comecei a pensar. Mas a coisa foi fluindo de uma tal maneira, queridos. Isso foi entrando no meu coração e eu fui caminhando e obedecendo. E ontem eu estive aqui. Olha que coisa interessante. E vocês veem que as coisas quando eu falo é tudo muito rápido, porque Deus falou, eu já... Se vocês quiserem entender e quiser fazer, tá beleza. Deus falou, então vamos fazer. Eu não fico esperando se vai acontecer, se vai fazer. Não, eu obedeci. Fiz, levantei de manhã, peguei, fiz tudo que Deus falou. Fui lá, comprei o pão, comprei as coisas, trouxe, fiz, ficou tudo aí. A minha parte eu fiz. Mas olha que coisa impressionante, como Deus age dentro de uma obediência. Quando você obedece, o que Deus faz. Olha o que Deus gera dentro da sua vida e você nem sabe. Eu tenho meu irmão caçula, e vocês sabem disso, o Ticão. Quem conhece o Ticão? O Ticão é um menino, entre eu e ele como irmão, ele sempre olhou para mim, e ele não gosta muito disso, mas é mais ou menos isso mesmo, ele sempre quis ser eu. Talvez por amor, porque é o irmão mais velho, sempre quis viver. E eu por ser o irmão mais velho, ele por ser o mais novo, e o mais novo sempre tem tudo que o mais velho nunca tem. E o mais novo nunca tem o que o mais velho já teve. Sempre o mais velho apanha o que o mais novo não apanha. Sempre o mais velho nunca tem o que o mais novo sempre tem. Então talvez seja por isso que dá essa diferença. Coisas de alma. Mas eu e ele
tínhamos até ontem um relacionamento assim de irmão, sim. Oi, tudo bem e tal. Mas nós nunca tivemos um momento de nós sentarmos. Tivemos sim, ele falou, eu não lembrava, mas ele falou ontem. Há muito tempo atrás. Então essa foi a segunda conversa, e ele lembrou da primeira, e a primeira ajudou muito ele. Mas eu nem lembrava. Mas aí na sexta-feira à tarde eu peguei, Deus falou, chama o seu irmão para esse tempo de qualidade. E eu mandei uma mensagem para ele. O que eu estou falando é o que eu ouvi dele, tá? E eu mandei uma mensagem para ele, ele não acreditou, ele falou assim, alguém cronou o celular do meu irmão. Aí ele falou assim, eu não estou entendendo o que você está falando. Aí eu falei para ele, mandei. Aí ele ligou para mim, porque ele não acreditava que eu tinha mandado uma mensagem para ele, que era para ele vir conversar comigo, que eu queria conversar com ele, trocar uma ideia, bater um papo. Dá para entender o nível? Olha o nível. Ele não acreditou nisso. E eu disse, então vai amanhã lá na igreja para a gente. Então ontem foi a primeira pessoa foi ele, nós sentamos aí, e foi algo assim que foi muito, muito surpreendente, para ele e para mim. Eu creio que foi um momento de muita cura, principalmente para ele. Nós ficamos aqui, tomamos café junto, sentamos ali, conversamos. Mas uma das coisas que eu disse para ele, e que eu estou falando tudo isso para falar sobre isso que eu falei para ele, não é dizer tudo que nós conversamos, porque tem muitas coisas que foi de ordem pessoal. Mas para dizer por que Deus mandou fazer isso e por que nós estamos fazendo isso. É obediência, queridos. É estar pronto para obedecer. Deus falou, eu tenho que fazer agora e faz de qualquer jeito. Não faça nada de qualquer jeito. Quando Deus falar com você, deixa que Deus te leva e que Deus te conduza ao momento certo e à hora certa, da maneira certa. E foi isso que eu fiz. Isso não deixou eu de não estar preocupado, porque a gente fica, Deus falou comigo, o que eu vou fazer? A gente sempre acha que a gente tem que fazer alguma coisa e que a gente quer fazer alguma coisa. E quando a gente faz errado. Eu já não estou mais nesse nível. Deus fala comigo, eu falo para vocês aqui, é tal coisa. Eu estou esperando. Mas e se Deus fizer? Deus é Deus, Ele falou. Mas e se Deus não fizer? E se não acontecer? Ele vai continuar sendo Deus. E eu vou continuar obedecendo Ele. Amém ou não amém? É assim. Isso é obediência, não importa. Eu não preciso esperar, vou obedecer porque vai dar certo. Eu vou obedecer porque vai gerar alguma coisa que vai me satisfazer. Não, eu vou obedecer porque eu tenho que obedecer. Porque é digno obedecer ao Senhor. É digno obedecer a alguém que tem autoridade sobre nós. É digno isso. Mas aí estava falando com ele, uma das coisas que eu disse para ele entender uma parte da vida dele. Eu disse, olha, imagina, nós estávamos ali na porta, e eu disse para ele aquela porta. Eu disse assim, olha, imagina que você está saindo daqui, começou, e você está indo lá naquela direção, até aquele lugar. Eu falei, imagina que você está saindo daqui, e você tem que ir até aquela porta. Esse é o caminho. Nesse caminho, você vai encontrar muitas coisas. Nesse caminho, durante o seu trajeto, você vai encontrar calor, frio, chuva, sol, subida, descida, fome, vai comer bastante, vai sentir dor, vai sentir bem, vai se sentir ferido, vai ferir alguém, mas você vai indo. Mas quando chega lá no finalzinho, aparece alguém para você e diz assim, esse caminho está errado. Esse não é o caminho certo. O caminho certo está do lado. Mas espera aí, mas esse não é o caminho? Não, esse é o caminho que você decidiu caminhar.
Esse é o seu caminho, essa é a sua vida. Você decidiu. Eu não disse que era isso, mas você, por decisão própria, você fez isso. Então você caminhou. Mas aí agora você está chegando no final. Dá para entender o que o Senhor está nos dizendo nesse dia? Nós estamos chegando ao final e o Senhor está dizendo: esse caminho que você caminhou até agora, que você achou que era certo, que era correto, que te gerou tantas coisas, está errado. Mas aí você decide caminhar mais um pouquinho, porque você acredita que vai haver um atalho, ou que você vai conseguir pular para o outro caminho, e você continua andando ainda naquele caminho. Mas aí as coisas não dão mais certo. Aí tudo que você faz não tem sentido, tudo que você está fazendo não vai dar certo, e você vê que você está perdendo tempo. Aí você toma uma decisão: vou voltar. Porque não há outra coisa a se fazer, senão voltar àquilo que nós fizemos durante o tempo todo. Eu falei: qual é o primeiro sentimento que você vai ter? Qual é o sentimento que você tem quando você chega num lugar que você descobre que está errado? E que você tem que voltar lá de novo para fazer certo? Raiva, ira, frustração. Você sente tudo isso. Mas tem uma coisa: você vai ter que voltar. E você vai passar pelos mesmos lugares e pelas mesmas situações. Mas agora é diferente. A dor vai ser maior. A frustração vai ser maior. Sabe como eu chamo isso? Quando você chegou nesse ponto aqui, que você descobriu que estava errado, e que você tem que voltar o caminho, eu disse: eu chamo isso de desconstrução. É Deus tirar de você tudo que você construiu até agora, e que está errado. É você deixar de viver tudo que você viveu até agora, em que você acreditou que estava certo. E agora você tem que voltar para desfazer tudo aquilo que você fez. Mas isso vai te gerar uma dor muito grande, porque você vai chegar naquele lugar que alguém te feriu, e você vai ter que encarar de novo. Mas agora aquela ferida, ela vai ser curada, ela não vai ser aberta. Quando você veio, ela foi aberta, mas quando você está voltando, ela vai ser fechada. E para fechar ela, você vai ter que, muitas vezes vai ter que abrir mesmo, vai ter que arrancar. Mas quando você chegar lá no final, o Senhor vai dizer: agora você vai para o outro caminho. O que é que você conseguiu com tudo isso que você retornou? Você conseguiu alguma coisa? Não conseguiu? Conseguiu. Sabe como eu chamo isso? Experiência. Agora você está experiente, você sabe. Agora você sabe o que te fere e o que não te fere. Agora você sabe o que te gera dor e o que não te gera dor. Agora você sabe o que é passar fome e o que não é passar fome. Agora você sabe o que é você enfrentar o sol e você enfrentar a chuva. Aí você vai entender o que Paulo queria dizer em Filipenses capítulo 4. Eu já tive fome, mas também já tive abundância. Aí no versículo 13 ele fala aquele versículo lindo e maravilhoso: eu descobri que em todas as coisas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele descobriu que agora ele pode tudo em Deus. Querido, sabe o que é você descobrir que tudo que você precisa, tudo que você quer, você sabe que está em Deus e que você vai viver isso? É esse momento. Aí você entende o que é obediência. Aí você entende o que é estar em Deus. Você entende o que é andar com Deus. Você entende o que é ouvir a Deus. Sabe quando você ouve a Deus? Deus falou para mim nessa manhã. Ele falou assim: sabe quando você me ouve, o que significa você ouvir a Deus? Significa a manifestação do céu na terra. Quando você está ouvindo a Deus,
Deus está se manifestando na terra, através da sua vida. Amém, queridos? Não sei se eu consegui fazer você entender o que é obediência, mas eu posso dizer que a obediência é o melhor caminho. É o caminho que vai te levar a Deus. Aí você vai entender o que está escrito em 1 Samuel 15, 22. E você nunca mais vai esquecer. Você vai entender que tudo o que você fez, que todo o sacrifício que você ofereceu, tudo que você se desgastou, todo o tempo que você gastou para alegrar ao Senhor, não serviu para nada. Era só obedecer. Era só obedecer em muitos momentos que você desobedeceu e que te trouxe um atraso imenso para a sua própria vida. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. E tem muita gente querendo fazer atos proféticos, fazer isso, fazer aquilo, e obedecer que é bom, nada. E eles acham que Deus está se alegrando. Coloque-se de pé. A pergunta é: o que eu posso fazer para alegrar o coração do meu Pai? O que você pode fazer para alegrar o coração do seu Pai? Como pai, eu posso dizer que não há alegria maior do que ver um filho obedecer aquilo que a gente fala. Se os filhos tivessem obedecido o que nós falamos, evitaria muitas coisas, né? Evitaria dores para eles e dores para nós mesmos como pai. Amém? Feche os teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Comece a pensar aí, querido. Comece a falar com Deus. Fala para Ele melhorar essa palavra para você. Quando eu digo melhorar, é trazer entendimento para você. Que você possa entender o que é de fato obedecer. Essa semana eu vivi isso. E foi tão lindo, tão maravilhoso, tantas coisas que o papai me disse. E eu pude entender porque eu estou desfrutando de muitas coisas que durante anos eu lutei, busquei, briguei. Mas hoje eu estou vivendo isso, sabe por quê? Porque eu decidi obedecer. Eu decidi estar aonde Ele quer que eu esteja e não aonde eu quero estar. Eu decidi fazer e não olhar o quanto isso iria me custar, querido. Não faça contas. Às vezes você faz tanta conta de quanto isso vai te custar, e aí você deixa de obedecer a Deus. Pai, obrigado por esse tempo, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse tempo de obediência, de entendimento. Obrigado, meu Deus, por nos fazer tão amados assim, nos sentir tão amados pelo Senhor assim. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado por cada situação que nós temos vivido. Obrigado, Senhor. Enche este lugar, enche o nosso coração. Provoque em nós, Senhor, um estado de obediência. O maior sacrifício que nós podemos oferecer ao Senhor é obedecer. Obediência é um sacrifício, filhos.
Obediência é um estado de sacrifício, porque muitas vezes você vai fazer coisas ou deixar coisas que você se sentiria realizado ou queria fazer. Mas se você decidir obedecer aquilo que você acha que será uma satisfação, vai se tornar um prazer, queridos. Não troque a satisfação, não troque o prazer pela satisfação, mas troque a satisfação pelo prazer. Não se satisfaça em ter o Senhor, tenha prazer em ter o Senhor com você. Tenha prazer em obedecer ao Senhor. Muitas vezes você está satisfeito com algumas coisas, mas você não tem prazer nestas coisas. Mas agora, tenha o prazer de dar prazer ao Senhor, ao Pai, e deixar o coração do seu Pai feliz. Esta é a palavra desta manhã. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor alcance estas pessoas, que o Senhor alcance essas vidas e que eles entendam de verdade, Pai, o que é obediência. Não é só o que nós falamos. Obediência tem muitas coisas. Obediência vai gerar muitas coisas em nossa vida. E eu te peço agora, Pai, que o Espírito Santo possa trazer a todos eles, tanto os que estão aqui, quanto aqueles que irão assistir. Traga a eles o entendimento. E trazendo o entendimento, eles possam desfrutar de tudo isso. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Você que trouxe o dízimo, você que trouxe a oferta, segura na tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Dizimar e ofertar está muito além de só pensar que isso vai gerar prosperidade, queridos. Dízimo e oferta está ligado à obediência também. A obediência ao Pai. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, abençoa agora os teus filhos. Tragam a eles, ó Pai, agora a prosperidade. Traga a eles o recurso necessário para tudo aquilo que eles precisam e que eles, ó Deus, irão fazer durante esses dias. Traga, Senhor, os recursos necessários. Não permita que nos falte nada, Senhor, mas que em todas as coisas eles sejam abundantes. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você que trouxe a sua oferta, pode colocar aqui. Você que vai fazer através do Pix, pode fazer também. Amém? E nós vamos encerrar esse culto nesta manhã, não esquecendo que aos sábados de manhã você vai ter aqui o sábado com o pastor, amém? Pode vir aqui, nós vamos conversar, bater papo, jogar a conversa fora. Aquelas que não prestam a gente joga fora, e aquelas boas a gente guarda, amém? Nós vamos fazer um café aí, vai ter café, fica tranquilo, pelo menos o café vai ter, amém? Glória a Deus, aleluia. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre, amém, amém. Deus abençoe, vão em paz, no nome de Jesus.